Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Estamos com um setup novo, microfones novos e esperemos que gostem. São capazes de ouvir barulho da rua? Agora mesmo acho que estava a tocar o sino da igreja. Estava, ó. Não, então decidiram fazer obras agora na rua. É assim, isto não há de haver som até... Mas já demos um salto qualitativo, esperemos, não é? O Guilherme, com uma longa carreira na sonoplastia, tem que tirar-te o chapéu, porque não só por teres conhecimentos técnicos que eu claramente nunca vou ter na vida, mas como tiveste que lidar várias vezes com os empregados da FNAC. Foi só uma vez. Foi só uma vez? Uma vez já é demais, não é? Tiveste que debater com eles porque te venderam uns produtos que afinal não funcionavam. Sim, foi um senhor. Não foram os empregados, foi um empregado. Sim, realmente. Eu vou-te explicar porque eu estou negativo de Covid, mas estou também com uma... Estou num estado de um certo negativismo porque hoje faltou-me água em casa e eu fui à janela porque ontem passei na minha rua e vi uns gajos a fazer um buraco. E pensei, isto está ligado de certeza. A minha namorada ligou para a EPAL e disse, não é preciso ligar que eu vou ali à janela e vejo já o que é que se passou. E o que é que aconteceu? O buraco que eles tinham feito estava cheio de água. Okay. Furaram um cano que não devia. Furaram um cano, os gajos são de eletricidade, furaram um cano, estavam lá à rasca com uma bomba a tentar tirar a água enquanto a EPAL não chegava, a rua toda inundada. E de repente, na minha varanda, olhando sobre a minha rua, tive também, de certa maneira, estava a contemplar a estupidez da humanidade, porque estávamos todos já, ou algumas pessoas, a celebrar a descoberta de uma vacina. Eu normalmente vacilo entre a admiração pela humanidade e, não diria a repulsa, mas... contemplação. Mas pelo menos que somos estúpidos. Então porquê? Que... Ao ver aqueles cretinos que tinham feito um buraco e quebrado o cano, ao lado deles estavam dois gajos à conversa, um com a música ligada no carro cá fora aos gritos e o outro num motão a fazer barulho, e estavam os dois aos gritos. E eu pensei, se eles desligassem o carro e a moto, se calhar não precisavam estar aos gritos. E perante estas 4 pessoas, repara, isto é apenas um recanto de uma cidade, não é? Agora imagine isto multiplicado por milhões em todo o mundo. E eles devem estar a comentar neste momento, e aquele cusco ontem na janela, ali a cuscar tudo, a ver, e em vez de ir cá abaixo ajudar a tirar a água do... O que é que eu ia ajudar? Os gajos são funcionários de uma empresa, não é a primeira vez que abrem um buraco para mexer em cabos de eletricidade, não é? E fuderam e eu fiquei sem eletricidade, sem água. Quanto tempo? A EPAL diz até às 3, eu acho muito, ou seja, eu saí de casa às 2 e não estou a vê-los a arranjar aquilo numa hora, sinceramente. Mas pronto. É assim? Tomas banho amanhã? Mas até não tens um ar muito sabujo hoje. Não, mas não tomei banho hoje ainda, porque eu ia fazer ginástica daqui a bocado e depois é que tomava banho. Ok. E lavaste com toalhetes nas virilhas, nos dos braços. Eu tenho uma amiga que foi... Acho que foi na adolescência, foi passar aquelas coisas de intercâmbio, vais passar um mês à casa de alguém num país qualquer, na Bélgica, e ficou escandalizada porque eles tomavam banho uma vez por semana e no resto dos dias lavavam-se com uma luvinha, tipo uma luva esponja, e tipo lavavam como tu dizes, não é? Pois. Portanto, o que é que eu quero dizer? Podemos ser um país atrasado e que rebentamos com canos, mas somos dos países mais limpos da Europa. Nós, os espanhóis, que mais gastamos em orçamento familiar em produtos de limpeza, tanto para casa como pessoais. Mas isto não quer dizer que os saibamos usar, não é? Eu acho que, por acaso, acho que... Se calhar depois pomos o Pantene no chão da cozinha e o Chivia no cu. Nunca sabemos. E tu, estás esperançado com o futuro da espécie humana? Não, obviamente não. Já desisti há muito tempo. Acho que vamos a caminho da extinção e pronto. E é aproveitar enquanto dá.
não tenho grande esperança nesta espécie. Acho que tinha potencial incrível e é isso que entristece, não é? É porque havia realmente potencial, mas não me parece que a gente vá É um bocado como o Dani, não é? Que tinha um potencial para ser um jogador inacreditável e passou ao lado de uma carreira de craque, não é? Pois, passou, mas também, curtiu a vida, né? Deve ter curtido mais do que... Imagina, o Ronaldo agora vai chegar aos 40 e pensa, os meus 20 e os meus 30 podia ter andado aí eu acho que ele não tem esse drive. Ele não tem esse drive. Mas para muitos jogadores acredito que seja complicado, porque estás ali na flor da idade. Muitos deles celebridades, né? Com dinheiro. Querem aproveitar... Porra, mas segundo as histórias que eu sei... Agora, e por claro exemplo, que também há, né? Eu conheci alguns jornalistas desportivos quando estava em Madrid e eles contavam-me histórias, por exemplo, o plantel do Real Madrid, os gajos curtiam à brava. Sim. Então, depois vingam-se nas férias, né? Mas muitas vezes mesmo durante o... Agora, é mais exigente, acho eu. Antigamente os jogadores era normal irem de ressaca para os treinos porque toda a gente ia. E então não se notava em termos competitivos. Agora, se tu tens uma equipa de ressacados e a outra equipa não é ressacada, já sabe. Uma vez fizeram uma pergunta ao George Best, que era um jogador... eu acho que ele era galês, mas foi um dos craques dos anos 70, jogava na língua inglesa, e perguntaram qual é que foi o... E era um bêbado, era uma espécie de enfant terrível, era um gajo interessante também intelectualmente, e perguntaram quando é que foi a última vez que teve sexo? E ele, no intervalo do jogo. Com os colegas, agora vai saber com quem. São eles todos juntinhos. E acho que na liga inglesa, tipo havia gajos que iam treinar bêbados e não era de ressaca, iam com os copos. Sim. Às vezes a criatividade, jogar FIFA meio com os copos, se faço mais fintas, saem mais fintas. Sim. Por acaso tivemos um ouvinte que propôs organizar um torneio de, acho que era de PES, não era de FIFA, de Pro Evolution, connosco e com os patronos, era com os patronos. E eu disse que já não jogo há imenso tempo, portanto, e como não gosto de perder, não me ia meter nisso, mas que tu eras homem para isso, não é? Se fosse por... fazer um torneio não digo, mas posso disponibilizar o meu user aí e fazemos uns joguinhos e uns dias desses. Agora não tenho jogado tanto, mas avizinham-se semanas complicadas, mas depois sim. Porquê? Porquê semanas complicadas? Estou aí com muita coisa. Trabalho, espetáculos, que estamos a ver, não é? Vamos cancelar, já se cancelou Santa Maria da Feira. Mas amanhã tenho a Lisboa, ali no Maria Matos, antecipámos para as 8 e pronto, basicamente é isso. Depois os outros espetáculos vão manter-se todos, mas estão esgotados já? O de Lisboa está, mas os outros do ajuntamento não. O Porto está no Coliseu, está a vender bem. Vamos passar para as 8 da noite, há assim uma série de alterações e depois tenho alguns eventos empresariais também, digitais. Então, tenho digitais? Sim. Como é que vais fazer onde? Aqui em casa? Faz aqui em casa, montei o estaminé, os luzinhos, já fiz alguns. Fazer aí mais uns. Não é estranho fazer sem público e... É uma merda. Quer dizer, faz. Eu não faço bem stand-up, não é? Faço tipo mais uma palestra engraçada. Tipo um TED Talk. Sim, uma TED Talk engraçada. Às vezes estou a ver as pessoas e a ouvi-las, a rir e não sei o quê. Outras vezes estou mesmo a fazer só para a câmara. Depende do tipo de streaming. Nunca é a mesma coisa, não é bom? Sim. Mas também... Mas um gajo tem que comer. Também nunca corre mal. Sim. E também nunca corre mal. Não é? Porque pronto... às vezes até... E quando é para pouca gente, imagina, antes não fazia stand-up para uma empresa com 5 pessoas. Sim. Não faz sentido. Mas me dissessem, quer fazer aqui uma palestra para 5 pessoas? Então não faço. Claro. Faço sim, e possivelmente é a primeira vez que tens público em pijama. Tirando a ouvir as crónicas e o podcast, mas tipo de stand-up, nunca tiveste ninguém a ouvir de pijama, imagino eu. Não é? Sim, provavelmente não. Nunca fiz no Zona Natal dos Hospitais. Nunca fiz. Ainda existe Natal dos Hospitais? Não sei, deve existir. Eu quando era pequeno era tipo uma cena brutal das pessoas, era um espetáculo de variedades que as pessoas aguardavam para... Este ano não deve haver. Este ano algum diz que não, os hospitais não devem estar para rir. Olha, antes de falarmos de questões de saúde e de vacinas, tu dizes vacina ou vacina? Vacina. No norte é que se diz vacina, não é? É capaz, não sei. Acho que sim. Queria-te falarmos um pouco de um tema que não é a primeira vez que abordamos, de masculinidade. Porque este fim de semana a minha namorada olhou para mim e disse: tu tens um design na barba. Ok. E eu senti-me profundamente ofendido. Sim. Para já pela utilização da palavra design ao lado de barba. Sim. Não é? Tipo, design... Dizes que eu sou paneleiro, ok? Design é claramente design de interiores e coisas do género. E depois... eu indignei-me, não é? Isto não é design nenhum, é que tinha aqui uns pelos e corta aqui um bocado em cima e aqui um bocado em baixo, não é?
Tipo, não sou tipo aqueles gajos que fazem o fiozinho, não é? Sim. Como há os jogadores de futebol e outros gajos, não é? Como tinha o Ou do Pedro... tuning. Hã? Ou do tuning. Ou do O tuning pessoal do tuning também faz é... também Ok. o carreirinho. Mas senti-me muito insultado e expliquei-lhe que havia uma diferença entre tirar uns pelos aqui das bochechas, não é? E fazer um design. E que, assim fizeste amor à bruta com ela, para ela ver que quem és heterossexual, homem, convicto, exatamente. não é? E depois, obviamente, começámos a rir, não é? E eu estava a pensar, fazendo uma piada daquilo e sabendo que é uma piada, não é? E que não levar aquilo a sério, por outro lado, também havia um fundo de verdade, Sim. não é? Ou seja, eu, não levando isto muito a sério, a ideia de eu ter muitos cuidados com a barba e de parar e fazer uma coisa é uma coisa que me desagrada e que não tem nada a ver, tu utilizaste a palavra paneleiro, não no sentido homossexual, que não tem nada a ver com a questão da orientação sexual, mas tem a ver com a questão de género ou daquilo que eu considero ser um papel de género de um homem. Não é? E para mim, ou seja, não acho que existe só um papel de género, acho que o homem não tem que ser apenas uma coisa, o homem pode ser imensas Claro, coisas. sim. E estava a pensar nisso, não é? Da construção do género que nós temos, que não é, ou seja, o conceito que eu tenho de género hoje do homem, o homem que eu acho que deve ser, não tem nada a ver com o que eu pensava aos 18 anos, por exemplo. E se isso também aconteceu contigo, a evolução do que tu achas que é, daquilo que é um homem ou do que é a tua identidade enquanto homem? Sim, acho que sim. Acho que foi mudando muito. Nós nascemos muito a pensar que o homem, ainda temos isso, não é? É muito difícil uma pessoa largar esse estereótipo do homem de como protetor, como por exemplo, a cena do provider, tipo de... Nunca tive isso. Em casa sempre trabalharam os meus pais. A minha mãe até ganhava mais que o meu pai. E, portanto, nunca houve essa cena do tem que ser o homem que mete a E tu comida e o teu irmão na mesa. faziam um bullying ao teu pai por causa disso? Sim, fazíamos. Não, nunca foi uma questão. Quer dizer, ganhava menos, um bocadinho menos. Era ali quase equiparado, mas não era o que ganhava mais em casa. Se calhar depois a certa altura até foi, não sei, na carreira. Sim, mas não era sequer uma questão. Não era uma questão, sim. E a minha mãe trabalhava, fazia horário de professor, né? Trabalhava menos horas por dia, principalmente naquela altura que não tinha que fazer tanto trabalho também administrativo. Mas nunca houve muito essa coisa. Agora, acho que há a cena ainda do protetor. É muito difícil tu fugires esse estereótipo. Porque mesmo as mulheres, que sejam qualquer mulher independente, gosta de sentir provavelmente o conforto de ter ao seu lado um homem que a possa proteger se houver um conflito físico, não é? Mas isso muitas vezes eu acho que não é consciente. Não é. É darwiniano, é uma coisa que está ali nos genes, não é? E acho que... Até porque muitas vezes as mulheres isso é que... são as desativadoras dessas situações. Dizem, Claro. tipo, não vais lá fora, não vais andar, não é? Tipo, Não, e não vives provavelmente num país em que precisas de ser defendido, as mulheres precisam de ser defendidas na rua a toda a hora com cavaleiros de espada e escudo. Sim. Portanto, nem sequer tens isso. Agora, acho que há aí muito de genético. As mulheres, por norma, não gostam de homens muito baixos, não é? Sim. E isso acho que tem a ver com isso, tem a ver com esse sentido de proteção, porque há um bocado o estereótipo que o homem mais baixo poderá proteger menos, e nem sempre é verdade, não é? Também acho que tem a ver com uma questão estética também, não é? Ou seja, as pessoas quando se imaginam-se também em casal, Sim. não é? Mas essa questão estética vem desse estereótipo. Sim, imagina. Sim, deve ter uma razão. Sim. Não sei. Sendo que gajos pequeninos são fodidos para a mocada. Pois é, e mordem os tomates, estão ali à altura dos tomates. Agora, há um bocado a noção, que é totalmente errada ou não, poderá haver um estereótipo verdadeiro, que é, um homem que perca muito tempo a arranjar as sobrancelhas, leva mais facilmente na boca. Não é? Há um bocado essa coisa, que é tipo, um gajo que se preocupa muito com a imagem, sem ser a cena do físico, do bombado. Mas, por exemplo... Porque é conotado, e isso vem de ser conotado mais à homossexualidade, e a homossexualidade é mais conotada ao lado feminino, que não tem nada a ver, não é? E gera-se esse preconceito do é menos másculo. Claro. Sim. Quando ser másculo não tem nada a ver com ser gay ou hetero. Não é? Sim. Não, ou não ter nada a ter a ver com... Estavas a falar da questão das sobrancelhas ou do look do teu visual. Sim. Imagina, tu podes ter um visual mais feminino, como tu dizes, de arranjar as sobrancelhas ou ter a barba mais cuidada, de gastares mais tempo na tua aparência, que é uma coisa associada supostamente com as mulheres. Sim. E isso não quer dizer que... Eu não ia dizer mais másculo, não, porque dar a porrada, o que é mais másculo? Mas não quer dizer que tu não sejas homem de acordo com o estereótipo do que é considerado masculino, da força física, da bravura, da coragem. Sim. Porque, por exemplo, tu vais à Itália e os carabinieri,
pá, parecem, estão todos os barbinhos, olha, este Sim. tipo de barbinho, as sobrancelhas arranjadas, e no entanto estão numa posição em que são polícias e que imagino tenham que ter preparação física, tenham desportos de contacto, que gostem, como muitos bons polícias gostam, de afiambrar de vez em Sim. quando também, não é? Não, eu acho que isso mudou com o tempo e mudou muito com aquele movimento metrosexual, não é? Há uns anos, já não me lembro, mas lembro que isso foi uma cena, porque antigamente um homem que arranjava as sobrancelhas ou punha óleos na barba ou no cabelo ou não sei o quê, era gay. Não quer dizer que fosse sempre, mas muitas vezes era. Não, eu lembro, tipo, coisas como o meteres creme na cara, Sim. os teus amigos já gozavam contigo. Sim. Pá, metes creme na cara para quê? Então, metes um creme na cara e começa a levar no cu. Toda a gente sabe que é assim que acontece. Está lá até no creme Nivea, tu vês as letrinhas, usado em excesso, pode levar no cu. Pode usar na cara e depois, quando tiver a cena enrabado, pode também passar porque ajuda a A penetração. lubrificar, exatamente. Agora, para mim, lá está, nunca houve muito essa cena. Acho que, obviamente, com o abrir de horizontes da sociedade e nós vamos também evoluindo, também, quando eu tinha 14 anos, não olhava, se calhar o homem tinha que ser o homem mais, lá está, mais viril, mais macho, mais protetor. Hoje em dia já não vejo. Mas nós já aqui não vejo estamos a dessa falar forma. apenas de mais questões de exteriores, de visual. E há questões interiores, que é a questão O homem não chora. Do homem não chora, de lidar com as emoções. E acho que já falámos disso até aqui. Sabe-se que os miúdos a partir dos 12, 13 anos até aí têm uma relação até muitas vezes física de afeto com os amigos, de andarem agarrados, não têm esse problema. Sim. E de falar das suas emoções, e a partir de uma certa idade, especialmente na pré-pubescente, ali nos 12, 13, esse comportamento começa a mudar. Também depende dos pais que têm. Eu estive a falar com um amigo meu que tem um filho de 6, 7 anos, estávamos a falar sobre isso, e ele estava a dizer que a mudança do paradigma do pai dele para o filho, ou seja, estamos a falar de 3 gerações, não é? De avô para neto, ele diz que não tem nada a ver. O meu amigo, o pai, era um pai austero, que lhe dava porrada, depois acabaram por conciliar-se e já na idade adulta ele chegou a confrontar o pai com isso e tornaram-se bastante amigos, e o pai pediu-lhe desculpa e disse, olha, não sabia fazer melhor. Foi assim que eu tinha aprendido e peço desculpa pela forma como te eduquei. Ele estava a dizer que a relação que tem com o filho, este meu amigo é um gajo duro, é um gajo até nas conversas não é nada paninhos quentes, e é um gajo que manda estar num jantar e manda bujardas sem nenhum prurido. Mas ele estava a dizer que para ele era importantíssimo. Ele estava a dizer, se o meu filho, eu quero que o meu filho tenha sucesso, se ele não for o gajo mais inteligente da turma, eu quero que ele tenha uma inteligência emocional muito apurada. E como tal, tanto eu como a minha mulher, na forma como o educamos, temos isso em conta. Não é? Como lidar com as emoções, ou seja, tu podes sentir raiva, não é? Ou podes sentir tristeza e não tens que as esconder, não é? Isso não faz de ti um ser mais frágil. Sim. Eu vejo isso até pela história da minha família e por outras pessoas da minha idade. Era muito difícil lidar com uma série de sentimentos que tu achavas que te podiam fragilizar aos olhos dos outros. Sim. Sim, mas acho que isso acontece sim. Na adolescência, mesmo que a tua educação em casa seja... Nunca tive essa cena do homem não chora, nunca foi uma questão. Mas acho que por pressão social, quando começa a chegar ali à adolescência e começam... Lá está, os homens, seja em que idade forem, em muitos grupos medem-se uns aos outros pela força. Será que eu era capaz de dar porrada neste gajo? Será que eu não era? E depois... associa-se muito a cena do chorar ou de mostrar emoções com a fraqueza depois física, quando não tem nada a ver, não é? Já vi gajos a chorar a aviarem noutros enquanto choravam, não é por aí. E portanto, sim, eu acho que há sempre essa cena, porque mesmo hoje, por muito que a sociedade esteja aberta, tu vês 2 raparigas de 16 anos de mão dada na escola, podem ser lésbicas, como podem só ser amigas. Vês 2 rapazes de 16 anos de mão dada, não são só amigos. Não são. Estás a ver? Ou podem ser bêbados. Podem estar bêbados. Tipo, já aqui a mão. Ei. Não há, porque a sociedade ainda não abriu. Não quer dizer que não possam. Mas se o fizerem, se 2 amigos heterossexuais quiserem andar de mão dada, também não é legítimo quererem que a sociedade olhe para eles. Não interessa, claro, não interessa, repara, não tem que olhar ou não. Mesmo os gestos de afeto que tu, por exemplo, que eu estava a pensar que eu tinha com os meus amigos na adolescência, de contacto físico, são gestos de uma certa
contundência, que é palmada nas costas, um abraço, mas assim um abraço forte, uma palmada na cara, tipo, então, anda cá, meu cabrão, não sei o quê. Não é? Mesmo os gestos, repara, mesmo a comunicação do carinho, que diz, meu grande cabrão, anda cá, não é? Que estás a dizer, no fundo estás a dizer, gosto de ti, anda cá, gosto do meu querido amigo, não é? Mas dizes, chamas cabrão ao gajo. É. Sim, às vezes coisas simples. Uma mulher se pede a uma amiga para lhe passar creme nas costas na praia, é só, olha, passas-me aqui creme. Ok, fim de conversa. No homem é, primeiro há aquela coisa, não é? Tens que já ser bastante amigo, se for um gajo que não é assim muito amigo, é estranho. Um gajo nem pensar, tem que ser um gajo sim. Depois pões e alguém tem que fazer sempre aquele comentário. Estás a gostar? Que é festinhas nas costas. Agora tenho que escarrar para o chão para as gajas verem que eu não sou paneleiro. Pá, tem assim uma série de comentários que sei bem, em tom de brincadeira, mas que são feitos. E numa mulher, quando as mulheres têm essas demonstrações de afeto umas pelas outras, não é sequer não é questão. Não é questão. A não ser para nós que estamos a ver e sempre na esperança de elas começarem a mamar na boca uma da outra. Exatamente, sim, exatamente. Sempre. E mexer nas mamas e pronto. Mas é... Agora também há mulheres que não andam de mãos dadas com as amigas ou não têm esse tanto afeto físico com as amigas. Claro. Olha, e depois há umas que também... Depois há mulheres e homens que também têm essa amizade de muito afeto físico. Sim. Que também... Eu por acaso há sempre ali um que quer. Achas? Há sempre ali um que quer comer. Ou há sempre ali um que não se importava de comer. Pode não pensar nisso ativamente. Sim. Mas se tivessem os dois bêbados, assim de férias e tal, e tipo, era só uma vez. Sim. Talvez. Aquelas amizades em que são os dois atraentes e que te senta aqui no colinho e não sei o quê, dá uma mãozinha, dá um beijinho na cara. Ou se são os dois heterossexuais, há sempre um que quer. Há sempre um que está na esperança há anos. Achas? Acho que sim. Okay. Acho que sim. Também eu acho que depende das idades. Se tiveres 20 e tal, talvez fores mais velho, se calhar já for uma amizade, imagina uma amizade com 20 anos. É. Se tiverem 80 anos, estiverem no lar e são amigos há 60, ele há 60 anos que ele está à espera que ela tenha um momento de fraqueza para apinar. Ainda ali no lar está à espera. Quando ela começar quando ela tiver Alzheimer e não se lembrar quem eu sou, ainda traço isto. Mas olha, é engraçado porque eu acho que a partir do momento em que tu aceitas que te podes emocionar com mais coisas, não é? Eu passei por esse processo ao longo da minha vida, não é? Aceitar mais facilmente, me emocionar. Aliás, que emocionar-te com algumas coisas faz parte exatamente da experiência plena de seres humanos. De vez em quando eu dou para mim a surpreender-me com as coisas com as quais eu me emociono às vezes. Tipo, são coisas que são surpreendentes. Faz-me lembrar a história do... como é que se chama o escritor americano? O Stephen King. Que foi atropelado. O gajo corria todos os dias de manhã e foi atropelado. Um atropelamento grave. Esteve internado montes de tempo. E o gajo disse, eu sabia que não era a mesma pessoa. Quando estava na cama do hospital, passou o Titanic e eu comecei a chorar. Tipo, alguma coisa não está bem no meu cérebro, dizia o gajo. Eu não fui atropelado, mas acho que claramente há aqui um arco de mudança e de emoções. E foi ontem. Estava a ver um documentário, que aliás já tinha visto, é uma série documental feita pelo António Barreto, sociólogo, que passou na RTP, sobre quem eram os portugueses antes do 25 de Abril e até agora. Eu não sei se a série está no YouTube, este episódio estava, e era sobre os anos 60, em que comparavam questões como natalidade, alimentação. Tu vês o atraso assustador de 1960, comparando com outros países, não com agora, não é? Claro que era atrasado, mas com países na altura de 1960, não é? Como é que era? A maioria dos partos eram feitos em casa. Tínhamos a maior mortalidade prático. Tínhamos a maior mortalidade infantil dos países ocidentais. Uma série de dados bastante constrangedores. E havia uma parte só dedicada às mulheres. E algumas coisas eu sabia, outras que não. Mas então a mulher só podia votar, nunca pôde votar até o 25 de Abril, só podia votar nas eleições locais se fosse considerada ela o chefe de família. Okay. E nesse caso tinha que ser viúva, por exemplo, não é? Mas mesmo assim... E solteiras, mães solteiras? Acho que não havia muitas mães solteiras. Não havia muitas na altura. Não. Aliás, eles falavam disso, que era tipo, filhos fora do casamento ou filhos de pais divorciados era um estigma tremendo social. Tipo, era tipo ser cigano, estás a ver? Sim. Mas era mesmo um estigma social tramado. Então, coisas que eu não sabia que era... mesmo se tu quisesses candidatar-te a ter esse posto, por assim dizer, de chefe de família, tinhas que ser avaliada de acordo com a tua conduta. Portanto, tinhas que ter um certo tipo de conduta
e tinhas de ter filhos a cargo, não podias ser, portanto não podias ser solteira. Para as mulheres terem passaporte ou para sair do país precisavam da autorização do marido. As enfermeiras não podiam casar. E as assistentes sociais. E as professoras também não. E as assistentes sociais. Isto é completo. Esta cena é tipo. É. Estamos a falar até 74, não é? Não estamos a falar da Idade Média. Sim. Os meus pais tinham 20 anos. Né? Sim. Tinham que ter autorização do marido para ter conta bancária, para alugar uma casa, para abrir uma empresa, para assinar um contrato. E o código, julgo que será civil, não penal, o código civil que consagrava a infidelidade, mas sempre que havia um crime relacionado com a infidelidade, imagina que havia um homicídio, os juízes tinham sempre como circunstâncias atenuantes a infidelidade da mulher. Portanto, os homens eram sempre como, imagina... E bem. Não, mas é uma atenuante. Não deixa de ser. Está bem, mas as mulheres não eram tidas da mesma maneira. Se as mulheres matavam o marido... Isso é isso que eu estou a dizer. Entre ambos... Sim, estou a dizer que é atenuante para o homem e para a mulher, exato. Que chegas a casa, está com outro e matas, é mais... Não é horrível na mesma, deve ser preso, não é? Mas hoje em dia acho que não é considerado... Do que chegares a casa só e o arroz está queimado, percebes? Matou a sua mulher porquê? Porque andava a trair. Pronto, é uma atenuante do que queimou o arroz. Não é? O gajo que matou a mulher porque queimou o arroz é um nível acima. Mas o que eu acho não são especialistas em direito. Nós temos a nossa ouvinte que é especialista em direito e que sempre que nós metemos a pata na argola, se ela nos está a ouvir, por favor, corrija-nos. E que eu julgo que hoje em dia, se alguém matar o cônjuge... Então se até aquele gajo usou como justificação o Neto de Moura e foi só em casa, foi só violência doméstica. De certeza que é usado como, se for flagrante, por exemplo... se for flagrante, o gajo vai buscar uma faca à cozinha e mata. Isso tem que ser tido como uma atenuante. É um tipo de crime diferente, não é? Talvez. Mas então, dizia eu que estava a ver isto. E depois também, obviamente que isto estava tudo... Era um documentário, depois tinha estado a ver um documentário também sobre o 25 de Abril e as imagens de liberdade, a cara das pessoas e de um tipo a dizer... foi preciso esperar 50 e tal anos para ser português, porque ele ia votar pela primeira vez. As primeiras eleições da Constituinte foram as eleições mais participadas de sempre. E o António Barreto, de repente, depois disto tudo, destas histórias sobre as mulheres e de várias mulheres dos anos 60 a falar, apareceu uma miúda numa mesa de voto, numas eleições, acho que era nas presidenciais de 2006, e ele perguntava-lhe, então, mas porquê que se voluntariza, é voluntário e porquê que vem votar? E ela disse, porque durante toda a vida a minha mãe e a minha avó nunca puderam votar. E eu, desde que posso votar, venho sempre votar. E emocionei-me com aquilo. E vai votar em quem? André Ventura. É tipo, foda-se. Sim, já estragaste tudo. Foda-se. E obviamente que isto não tem apenas a ver com a questão do voto, que é uma questão importante, mas que é, como nós aqui já falámos várias vezes, e tu és um detrator do voto, não é? Mas o facto de, também em poucas gerações, aquela miúda, que era uma miúda, devia ter 20 e poucos anos, provavelmente só tinha votado uma ou duas vezes, para ela aquilo ser tão importante e de mencionar a mãe e a avó que não tinham tido essa oportunidade. Portanto, aquilo não era apenas a questão do voto, mas era a questão de o que tinha evoluído para a mulher, o papel da mulher na sociedade, não é? Da sua emancipação. Sim. E emocionei-me um bocado com isso. Portanto, emocionaste, choraste mesmo? Não, emocionaste não, emocionei-me, senti assim uma coisa tipo, ok. Mas não chorei. Acho que devias ter chorado. Era coisa para chorar. Era. Não, eu também emociono bastante. A ver filmes, muitas vezes. Às vezes não são filmes especialmente tristes, mas há ali uma parte ou uma cena que faz coisa. E há algum tipo de... Cães, né? Cães, vídeos de cães na net, não vejo sequer, não quer ver. Nós falámos disso, não tem problema. Não quer ver, não preciso. Tenho aí horas de filmagens de quando fui buscar a Zé ao Canil. E no outro dia estive a ver, estava a selecionar umas. Não preciso de ver cães a sofrer. Crianças também a sofrer, tipo... Crianças com cancro, quando há aqueles vídeos, tipo... Emociona-me às vezes a ingenuidade deles, não estão a sofrer, não é? Aquelas crianças, tipo, 5, 6 anos, têm leucemia, que não sabem bem o que é que está a acontecer. Sim. E é mais pela angústia dos pais e às vezes pela ingenuidade das crianças estarem ali. Pois, eu tenho um dói-dói dentro do corpo. Não, dói-dói, estás todo fodido. E isso, por exemplo, cenas tipo injustiças, tipo agora quando vi o Chicago 7, tipo, emocionou-me bastante. Porque... Ficaste mesmo com aquele com juízo raiva, ali, sim, eu também. Aquilo, coisa. Já tinha acontecido. Quando me aconteceu mais foi quando foi o When They See Us, aquele documentário, aquela série. Documentário não, aquela série. Acho que isso foi das últimas coisas, a cena que mais me revoltou e emocionou. A injustiça é uma cena
que imagino que mexa com toda a gente, mas também é um dos meus triggers. Yeah. Mesmo quando eu penso nas coisas que escrevi e quando escrevia, a cena da injustiça, não sei se há alguma questão evolutiva no Homo sapiens, mas é um gatilho para a raiva e para... E por isso é que eu acho que os cães também acontece isso, porque o cão é sempre injustiçado, não é? O cão nunca tem culpa. E às vezes quando vês pessoas a sofrer é tipo, estou aqui na rua, tá bem, mas o que é que tu também fizeste? Né? E as crianças já não também. E então, as crianças não tiveram tempo. As Dar mais 2 ou 3 tempo... anos. Há crianças idiotas. Deixar sobreviver ao primeiro cancro, se calhar o segundo já merece. Sim, já vem aí otário. Deus deu-lhe o cancro, se calhar foi porque ela já merecia também, não é? Se calhar não devolveu o brinquedo ao amigo que disse que ia devolver, estragou o brinquedo, aquelas crianças que estragam os brinquedos e depois se escondem. Se calhar fez isso, Deus deu-lhe um cancro. Pelo aprender. Assim, Deus não dorme. Deus não dorme, é omnipresente. Deus está sempre no comando. Sim. Olha, e achas que o facto de tanto eu como tu termos esta capacidade para nos emocionarmos e, portanto, não sermos temos mais em contacto com aquilo que muitas pessoas diriam que é o lado feminino, não é? Isso já nos possibilitaria que nós nos candidatássemos àquela categoria dos prémios Pods que exclui homens brancos e heterossexuais? Sim, era uma categoria para podcasts. Sim, podcast sem homens cis, brancos e heterossexuais. Cis de cisgênero, são pessoas que estão em consonância com o seu género, portanto não são transgêneros, basicamente. Eu não sei se eles sabem, mas eu fartei-me de chupar pichas no início do ano para ver se era nomeado. Nada, não é? Tu já me tinhas mandado aquilo, e pelos vistos eu tenho a mesma doença que a tua avó de Alzheimer e não me lembrava e mandei-te de volta, porque várias pessoas também falaram comigo e achavam que aquilo era a gozar. Não, eu quando vi também pensava que era, mas não era isso. E o que eu acho espantoso é, nós já falámos aqui das cotas, por exemplo, do facto nas faculdades, de questões raciais, das questões do Parlamento de Mulheres, que tu podes ser a favor ou contra, mas que não podes dizer que são completamente absurdas, porque são questões muito importantes, que é uma questão da educação e da participação política, e 2, estás a falar de grupos que claramente, e ainda agora dei o exemplo das mulheres nos anos 60, que claramente partiam de um lugar mais atrás, não é? Portanto, estejas de acordo ou não, faz sentido conversar sobre isso. Sobre os podcasts, ninguém deixou de fazer um podcast, acho eu, por causa de um homem branco heterossexual. A não ser que não saibas onde é que se mete o microfone. Percebes? E então não, pronto. Ou seja, não houve ninguém que disse assim, olha, eu ia fazer um podcast inacreditável, chegou lá um homem branco e disse, dá cá o microfone. Portanto, o podcast nunca foi uma arma de opressão ou de exclusão de ninguém. E isto leva-nos, mais uma vez, à cancel culture, que depois descredibiliza, é risível, não é? E não é só quando tens podcasts muito ouvidos, que são feitos por mulheres. Olha, o da Joana Marques, o Extremamente Desagradável, está sempre nos tops. Sim. Entre outros, há muitos podcasts feitos por mulheres, ou em casal, ou de gays, provavelmente também. Não, tinha sentido, por exemplo... E que têm audiência e que merecem ganhar prémios nas outras categorias. E ganharam. Sim. E que, portanto, aquela categoria não faz sentido. Não, mais ainda, se tu tivesse uma categoria que fosse podcast sobre temas LGBTQ... ou podcasts de ativismo. Tudo bem. Sobre direitos civis e entrava LGBT, agora, racismo. Eu gostava de saber, ou seja, de onde é que vem esta ideia? Quem é que teve a ideia? Como é que foi a conversa sobre... Bora fazer uma categoria sobre que exclui homens brancos heterossexuais neste contexto que... Foi tipo do género, sim, o podcast é uma arma de opressão ancestral, desde sempre que as pessoas utilizam o homem branco utiliza o podcast para oprimir os outros. Isto foi duas uma. Ou uma mulher com o cabelo meio curto e pintado de azul ou de vermelho, que deu essa sugestão lá no público, ou um homem que queria comer essa gaja. Ser bué, tipo woke e a ver se as mulheres ligam. Foi um desses dois. E ninguém teve coragem de dizer que não. Porque se alguém diz que não é essa ideia no meio do brainstorm, ela diz, e se a gente fizesse um podcast tipo, em que escolhíamos os homens X brancos patriarcado, e ninguém à volta, toda a gente achou estúpido, fora uma outra pessoa, e ninguém teve coragem de dizer, isso é uma ideia um bocado estúpida, com medo de ser acusado de machista. E depois estás a dar de bandeja argumentos ao extremo do outro lado, não é?
Para dizer, estão a ver das coisas que falam, agora eu sou o opressor. E não é sei quê. só, mesmo para quem é nomeado para aquela categoria, acho que é injusto. Acho que é injusto, porque acho que havia lá podcasts fixos do que eu vi assim. Epá, eu não costumo seguir muito podcast, mas pareceu-me podcasts interessantes e com premissa interessante. E é injusto. O que é que tu dizes depois quando ganhas isso? Ganhei um podcast. Qual é que foi a categoria? Podcast sem homens cis brancos heterossexuais. Foda-se, é triste esta merda. Pois é, nunca tinha pensado nisso. Tu nem queres e agora dizer chamamos isso. ao palco o vencedor da categoria de homens cis, que não que exclui, é porque não é, ou seja, não é afirmativo, é negativo. Tu estás a negar alguma coisa. Exato. Sim. Pá, e das duas uma, ou tu concordas com essa luta que é preciso combater o patriarcado e mostrar que são todos iguais, e ganhas esta categoria o oposto disso, porque estás a dizer que não consegues competir nas outras categorias, por isso é que ganhaste aquela, não é? Porque não foste nomeado para as outras, é porque não consegues competir. Portanto, a tua luta cai por terra. Ou então, tu não concordas com isto e é triste, ainda mais triste para ti, estás ali nomeado numa categoria que tu não concordas que exista. E depois há outra coisa, que é, estás a cair num argumento que muitas vezes é utilizado, e bem, quando as minorias são vítimas de discriminação, que é, os ciganos são todos iguais, os imigrantes são todos iguais, que estás a dizer que os homens brancos heterossexuais são todos... mas como é a maioria, são todos protagonistas, hein? Mas como é a maioria, tu podes generalizar. Percebes? Aqui. É o argumento. Não é? Os homens não podem dizer as mulheres são todas farinha do mesmo saco, mas as mulheres podem dizer os homens são todos farinha do mesmo saco. Mas há mais Porque mulheres... Não, mas há mais sim, mulheres ainda do é a que maioria, homens. mas pronto, tem cargo de... Porque há um Sim. patriarcado, não é? E então há essa coisa. Agora, acho que é uma categoria... Eu percebo, do ponto de vista em que, ao existir a categoria, estás a gerar uma discussão sobre isso. Acho é que já não, se calhar não é uma discussão saudável neste momento. Não, o que eu acho é que... Apesar de faltarem Sim, muitos direitos tudo e muita que- igualdade, não é? Isso está em causa. Não há a mínima questão disso. Agora, o que eu acho é que, Acho que é que isto prejudica. sempre que tu queres ser inclusivo e tens uma atitude exclusiva, não é bom para a inclusão. Não acho que seja um princípio. Não. Pá, a partir de fogo não dá para combater com fogo, não é? Só se for com uma bomba ou assim, não sei, se calhar resulta. Mas é... Pronto, olha. Mas já agora, pá, parabéns aos vencedores. Na categoria do humor ganhou Terapia de Casal, do Guilherme Fonseca e da namorada. Eu não posso dizer que é muito bom ou não, porque eu não ouço podcast, mas eu já fui convidado e gostei. Eu achei o podcast giro. Portanto, parabéns a eles. Nas outras categorias, por acaso, não sei quem é que... Sei que o Fumaça ganhou. E acho que fazem um muito bom trabalho. Fazem, especialmente porque fazem um trabalho jornalístico Sim. fora um bocadinho Ganharam do em 2 mainstream. categorias, acho eu. Sim. Pá, e não sei mais. Mas é isso. Muito bem. Sim, mas haverá mais coisas a celebrar e há claramente um advento de podcasts e há bons podcasts em Portugal, há que dizer isso. Sim. Agora, é mais engraçado falar desta categoria. É mais engraçado isto porque é parvo e as coisas parvas têm graça. Ridículo. É porque é só ridículo. Muito bem. No outro dia fui aos Correios, Guilherme Duarte. Sim, também eu. Foste aos Correios. Fui aos Correios. E Olha, fui normalmente levantar estes microfones. normalmente os Correios é sempre uma viagem no tempo, não é? Tipo, em vez de teres uma máquina do tempo, vais aos Correios para ver como é que era viver em 1980. Eu nos Correios não acho tanto. Onde Não? eu achei foi nas finanças da Reboleira. Nas finanças da Reboleira. Eu até tirei uma foto. Já te contei aqui. Sim. Que aquilo parecia o Duarte e Companhia dos anos 80. Parecia mesmo. Estava um gajo a receber faxes. Sim, pá, uma cena incrível. E Os Correios aqui são melhorzinhos. os Normal. Correios ali da minha zona, por acaso há um senhor que é um senhor muito simpático, mas até esperei cá fora, tirei a senha e esperei cá fora. E quando entrei, começou logo mal. Porque estava uma velha, os velhos são grandes frequentadores dos Correios, não é? É o centro de dia de alguns. Exatamente. E estava uma senhora na parte do banco, que aquilo agora é um banco, não é? Em que tinha uma divisória de acrílico e estava o funcionário do outro lado de máscara e ela não tinha máscara. Sim. E eu disse, pá, mas como é que está uma pessoa sem máscara? Uma velha Hoje, ainda por cima. sim, hoje em dia não vês ninguém sem máscara dentro, a não ser num restaurante que esteja a Sim. comer. Ou o pessoal às vezes esquece. Às vezes Sim, mas ela acontece. eu tive ali pelo menos uns 3, 4 minutos. Sim, para me ali chamar. não faz sentido. E depois estava outro gajo que tinha o clássico já, o nariz fora da máscara. Claro. Também teve lá uns 3, 4 minutos, era o gajo que estava à minha frente e que ninguém disse nada. E a determinada altura, eu já estava um bocado irritado por estar à espera. Pensei, mas diga alguma coisa ou não diga alguma coisa? E pensei, pá, não vou dizer nada, vou iniciar aqui uma conversa, quero-me ir embora. Mas eu estava a pensar, e isto está para durar pelo menos mais uns meses, qual é que é a etiqueta ao fim destes meses todos, em que tu sabes que tens que usar máscara dentro de um sítio, não é? Porque, pá, eu até entendo que a funcionária, para não se chatear, às vezes... Mas é obrigatório. Ela devia dizer, eu acho que devia dizer, especialmente a velha que estava sem máscara, não é? Sim. Alguém devia ter dito alguma coisa. Mas qual é que é a etiqueta quando tu não és um funcionário e és outro cliente? O que é que tu farias? No dia eu vi no metro uma situação que foi um gajo a apanhar no focinho. Não estava com máscara. E ia ser expulso da carruagem. Eu diria que a etiqueta é essa. Ok. Não incentivo, Sim. porém aplaudo a iniciativa.
E ainda por cima, porque houve ali uma coisa e ele diz que isto é um pedaço de papel, não faz diferença nenhuma. Tipo, é daqueles mesmo chicos espertos. Portanto, apanhou no focinho, apanhou bem. O que é que a etiqueta? Eu ainda só disse uma vez a um senhor de idade foi mais até para se afastar e para pôr a máscara. Sim, porque o gajo estava doido. aqui, E eu disse: você é que é grupo risco, eu é que tenho que lhe dar a ensinar. E não sei o quê. Foi assim uma abordagem porque o gajo estava assim muito chato a falar mesmo em cima de mim. E de resto, já tive a um pintelhinho de adolescente de dizer mete o nariz para dentro, caralho. Já tive isso a bocadinhos, várias vezes. Mas sinto que há um dia que vai acontecer. Há um dia que eu vou explodir. Depois o que é difícil é, o que tu deverias fazer, e eu quando estou calmo penso nisso, é educadamente, dizes, olha, desculpe, podia só... educadamente. Só que é muito difícil tu conseguires ter esse sangue frio. Mas é isso que... Porque aquela pessoa é burra, logo à partida. Então, mas se não tem a máscara... devias ser mais condescendente? Se ela é não, burra? mas vai ser um diálogo de merda. Nunca vai ser, pois tenho o nariz de fora, muito obrigado por ter reparado. A pessoa sabe que tem o nariz de fora. Não é? Sim, este gajo era um gajo beto, portanto, com aquela camisinha, um gajo de 40 e tal anos, portanto, ele sabe perfeitamente, este gajo sabia. Não é? Agora, quando o pessoal está sem máscara, eu dou assim às vezes o desconto. Já me aconteceu no restaurante, levantar-me para ir à casa de banho, esqueci-me de pôr a máscara. E repara meio, foda-se a máscara. Aconteceu-me no supermercado, um gajo entrou e eu vi claramente que ele ia pensar noutra coisa, e aí eu disse-lhe, porque eu aí vi que não era uma contravenção, aí disse-lhe, olha, desculpe, esqueceu-se da máscara, tem razão. E portanto, tento sempre dar um bocado de um desconto. Agora, esse no nariz de fora nunca vai ser uma coisa, é tipo, porque o que ele vai dizer assim, mas assim não me dá jeito. Vai ser a resposta dele. E eu vou dizer, o meu atrasado mental. E se nós aplicássemos a Sharia, a lei islâmica, que por exemplo, para o roubo, cortam-te uma mão. Sim. Neste caso, cortavam-te o nariz. Só que depois te cortam o nariz também não consegues pendurar a máscara. Não é? Depois não vais... Então matam-te só. Sim, se calhar vão matar logo, não é? Sim. A minha namorada tosse. Quando as pessoas não se afastam, ela tosse. E as pessoas afastam. A tua namorada é esperta. Agora, com o pessoal sem máscara, não sei se funciona. Isso, estás a ver? Podem ser negacionistas, tipo... Sim. É? Muito mas bem. até o negacionista é o negacionista, mas se alguém for tossir para cima dele... Eu acho que o negacionista tem um piquinho de medo também. Mesmo os negacionistas devem ter um piquinho de medo. Portanto, eu não sei. Eu metia-lhes... Tipo, tinha uma espécie de esguichador com uma lagueta. Com uma lagueta. Para lhes enfiava-lhes no nariz, até para eles ficarem com isto tudo a arder. Okay. Fica a sugestão para a DGS. Ou então, Super Cola 3. Metes Super Cola 3 e fechas assim as narinas. E pronto, olha, e neste momento sim senhor, já pode ter o nariz de fora sempre que quiser, porque já não entra nem sai mucosa. Excelente ideia, Guilherme, excelente ideia, por acaso. Eu vou falar com a Marta Temido e com a Graça Freitas a ver se elas sugerem isso numa das suas conferências. Todos os anos o dicionário Collins, que é um dos grandes dicionários de língua inglesa, escolhe a palavra do ano, e a palavra do ano foi lockdown. Okay. Confinamento. E em Portugal já saiu? Acho que ainda não. Eu acho que para mim seriam duas palavras, mais do que confinamento, ou pandemia, não é? Que são as óbvias, que é fadiga pandémica. Porque é também um conceito novo, não é? E que todos nós claramente estamos a sofrer num espectro, não é? Desde o espectro do pessoal que se passa e diz: estou-me a cagar e vou fazer uma festa no Airbnb. Mas a palavra do ano para mim era pandemia. Não, que sim. Nem sequer era o confinamento, era pandemia. Sim, pandemia, claro, porque foi a mais utilizada e imagino que seja uma delas. Mas para não ser aquilo que eu estou à espera, no meu caso, mais no conceito da novidade, porque a palavra pandemia já existia, é um conceito que já existia, nós não tínhamos convivido com ela, não tínhamos convivido com uma pandemia, mas não é uma coisa nova, que é o conceito de fadiga pandémica, que ainda estava, ou seja, se nós estávamos além de imaginar uma pandemia, menos ainda de um conceito como fadiga pandémica. Portanto, eu acho esse conceito bastante interessante. Sim, é giro. Acho que não se vai notar muito cá, porque tivemos um verão mais ou menos, e o inverno, pronto, as pessoas... Mas eu acho que já se nota. Já costumam estar em casa. Não, nota. Mas se isto durar até o próximo verão, inclusive, se o próximo verão for de quarentenas e de não haver férias como antes, ou discotecas e bares e não sei o quê, aí sim, aí eu acho que vais notar. Se na primavera, quando começa a abrir o tempo, começar as medidas a ficar menos restritivas e as coisas a abrir mais, eu acho que aí não vamos ter aquela fadiga mesmo... que levou o pessoal a não respeitar, né? Que noutros países que o pessoal já não respeita, muitos sítios. O que tens a dizer da notícia sobre a vacina da Pfizer e da BioNTech? Parece-me notícia para subir ações. E subir ânimos também, não é? E para subir ânimo. Não quer dizer que não seja verdade aquilo. Sim. Acho que aquilo ainda não foi revisto pelos pares. Não foi. Portanto, ainda é um resultado muito preliminar.
mas, portanto, ainda não é para confiar naquilo. Foram muitos os meios de Business Insider, não sei o quê, Economist, foram muitos as cenas mais ligadas aos negócios que deram importância do que propriamente às publicações ligadas à saúde, e as ações dispararam brutalmente. Agora, acredito que sim, acredito que seja verdade, que seja revisto pelos pares e funcione. Eu ontem no final de novembro vão ter muito mais dados, eles estão agora a ver os efeitos secundários. Eu ontem vi 2 especialistas, um do Instituto Molecular e outro da Fundação Chapalimau, na televisão a falarem, e portanto é editado, não é? Portanto, eu não sei o que é que eles disseram antes ou depois, não sei que reservas é que eles puseram, mas os dois diziam que não, os indicadores são indicadores bons, taxa de sucesso, tudo isso. Hoje fui ler coisas mais completas, porque, como eu disse, eles foram editados, portanto estamos a falar de apareceram 20 segundos a falar cada um, não sei o que é que eles disseram, não é? Imagino como cientistas, e ainda por cima um deles eu tinha ouvido na BBC de manhã a dar uma entrevista maior, que é o Miguel Prudêncio, o tipo pareceu-me bastante interessante. E se calhar naquela peça televisiva não mostraram as reservas deles, que os cientistas normalmente têm, não é? Pois é. E o que eu vi foi isso, que não foi revista por pares ainda, não é? Por outros cientistas, por revistas da especialidade. Falta saber a eficácia em certos grupos específicos, como por exemplo a terceira idade. O tempo de duração, não é? Que também não se pode saber ainda. 12 meses. Mas... Sim, mas que é importante, não é? Em princípio são 2 vacinas. Os efeitos secundários, não é? Pois isso é que acho que no final de novembro eles vão têm que analisar metade dos 44 mil que foram usados, pacientes, voluntários, para ver os efeitos secundários. Até agora não houve nada de muito adverso, não é? E há outra coisa que falam-se 90%, não é? E, por exemplo, vacinas que têm realmente uma eficácia de 90% são a do sarampo, que são raríssimas. Sim. Normalmente têm 60%, 70%. Eu ouvi 70 já é muito bom. 70 é inacreditável, não é? Sendo que a vacina mais rápida feita até hoje foi em 4 anos. Portanto, isto seria claramente uma coisa, uma façanha. Mas quando se fala em 90%, repara, não é 90% das pessoas que levaram a vacina foram expostas ao vírus e não apanharam o vírus. Sim, não é isso. Não. Para quem não, porque eu acho que é isso que as pessoas pensam, não é? Quando ouvem. Portanto, foram quase 40 mil pessoas foram testadas, foram incluídas neste teste. Parte levaram as 2 injeções e parte receberam o placebo. E o que acontece é, de todas destas 40 mil pessoas, 94 neste período apanharam Covid. E dessas 94, 9 tinham levado a vacina. Agora, isto depende de muitas coisas. Estavam em confinamento, não estavam em confinamento, qual é que era o trabalho que tinham, estavam expostas, não estavam expostas. Claro, não? sim. Portanto, estes 90% é relativamente às pessoas que apanharam Covid neste período. Sim. Não é a mesma coisa que, imagina, 1000 pessoas levaram a vacina e 100 pessoas, num período de 3 meses, só 100 pessoas é que apanharam Covid. Sim, até porque normalmente não lhes metem o Covid depois para cima, de lhes mas dar deviam, a vacina. Deviam. Os macacos fazem. Mas sim, mas isso essa medida, essa percentagem também é usada para as outras vacinas. As tais 70% que têm nessas condições já é muito bom. Claro. Agora, eu não estou a dizer isto, e resta saber depois também outra coisa, que é nas 10%, imagina que não funcionou, os efeitos foram mais leves. Sim. Porque a vacina pode não te tornar imune, mas fazer com que tenhas uma resposta imunitária. E repare, eu estou a dizer isto, eu espero que estes gajos tenham razão, que seja 90% e que eles estavam a dizer que no próximo ano já conseguiam fazer 600 milhões de vacinas. Eu espero que tudo isto seja verdade. Sim, não é? Sim, e o pessoal está, as primeiras vacinas, não sei, eu tomava já hoje. A partir do momento que é aprovada pelos FDAs e Infarmeds e por aí, eu tomo. Sim. Ok, há um risco. Está bem, e qual é o risco? Não me vai cair um braço, não é? Agora caía, era lindo. Efeitos secundários, cai um braço. Ficaste de cama, imagina que tens mesmo um efeito adverso de uma grande febre e que ficas de cama uma semana. Na boa, não fico de cama uma semana para depois estar imune. Sim. Fogo. E depois há outra coisa. Agora, quem vai tomar primeiro é os velhos e os médicos, que é lixado, que se isso corre mal a vacina, ficamos sem médicos e sem velhos, que era quem estávamos a tentar proteger. Era uma chatice. E é outra questão que é, há aqui um lado que é muito importante, psicológico, não é? Para a saúde mental das pessoas e para a própria economia, não é? Imagina que daqui em fevereiro ou em março consegue-se começar a vacinar as primeiras pessoas. Imagina isso. Seria ótimo. Só que há uma questão que eu acho que isto vai ter danos colaterais, que é, as pessoas vão confundir isso com acabou a pandemia. Ou seja, se acontecer isso, e nos primeiros meses, até pela quantidade de vacinas, tu simplesmente
só vais poder vacinar simplesmente o pessoal médico e provavelmente velhos, e mesmo assim não haverá vacinas para todos, porque de repente todo o mundo vai querer vacinas. Tu vais continuar a ter as mesmas medidas de precaução, porque a maioria das pessoas não vão estar vacinadas. Vais ter que continuar a usar máscara. Mas eu acho que a maioria das pessoas não vão ser vacinadas. Eu acho que isto vai ser como a vacina da gripe. Tomam os velhos os grupos de risco, ninguém toma. Tomas a vacina da gripe. Eu não. Eu também não. Eu acho que sim. Eu acho que a partir do momento que estejam os grupos de risco vacinados, isto abre. Depois dando aqueles meses para perceber se faz efeito ou não. Mas estou a dizer é que vai ter que haver não vai haver período. para toda a gente porque não há mortalidade. Claro, mas estou a dizer é que vai ter que haver um período, até porque não está toda a gente vacinada, em que tu continuas a ter os mesmos cuidados de agora. Sim. Usar máscara. Principalmente que são 2 tomas. Portanto, exatamente. E eu acho que vai haver malta que vai cagar completamente. Vai dizer, até a vacina, olha. Sim. Não, isso é capaz de acontecer. Mas eu duvido muito, e os especialistas, os que eu vi, apontam para que não vai ser vacinada toda a gente. Imagina, vacinado o pessoal de 50 anos para cima, ou o pessoal com mais grupos de risco. Os outros é um bocado, de vez em quando também morre gente nova com gripe. Mas é raro. Olha, a mortalidade abaixo dos... Em Portugal, abaixo dos 30 anos, era 0,1%, uma coisa assim. Aliás, entre os 20 e os 30. Nem sequer contava. Era 0,1%, ou seja, morreu uma pessoa dessa idade, ou 2. E provavelmente já era todo def. Provavelmente gordos, gordalhões. É verdade. Diz que é os que morrem mais abaixo dos 60 anos. A obesidade é mesmo... Aumenta mais do dobro de probabilidades. Olha, há um tema incontornável esta semana, um ato eleitoral que juntou opiniões e levou toda a gente a estar agarrada às notícias, que foram as eleições no Uganda. Exatamente. Não sei se sabes, mas houve eleições no Uganda. Como é que ganhou o senhor que O Peter Mesedi. Peter Mesedi, não tem. E o Bobby Wine, que era o seu concorrente, e diz que há fraude. O Peter Mesedi, que está no poder há 30 anos, há até mais de 30 anos, acho eu até, e portanto dizem que há fraude. E... No Uganda... Talvez haja. Talvez haja, vamos ser sinceros. E tu és um especialista em eleições africanas também. Mais ou menos. Não sei se podemos contar as eleições das listas da minha escola secundária, na da Maia, como eleições africanas. Mas eram, maioritariamente, passavam Kizomba, maioritariamente. Portanto, talvez possamos... Mas... Olha, tu escreveste um texto que de certa forma compila com vagina, com vagina e compila em pequenas frases, publicaste no Facebook, algumas impressões que realmente retratam, são uma espécie de uma retrospectiva e reflexão sobre as eleições americanas. Eu gostava de lembrar algumas delas, e começamos pela primeira, que era também a primeira pergunta que eu te queria fazer sobre isto, porque eu pensei muito sobre isto nestes dias, que era, tu dizes, os portugueses chegam mais às eleições americanas do que votam nas portuguesas. Isso é... Isso é para mim. Essa frase é para mim. E eu concordo contigo. E queria-te perguntar, porquê é que achas que é isso? É uma maior fonte de entretenimento. São menos seca. É mais espetáculo, é mais show-off. Tem um impacto no mundo maior também, não é? Portanto, acho que é isso. Cá, o que é que acontece cá? As últimas eleições e as próximas vão ser em Portugal, vão ser muito mais também mediáticas. Porquê? Porque tens aparecimentos de personagens como o André Ventura como a Ana Gomes. E como a Ana Gomes, que tornam isto também mais num espetáculo, não é? E o próprio Marcelo, de certa maneira, não é? Marcelo, sim, mas eu nem digo as presidenciais, até digo as legislativas cá. Acho que tem sempre mais importância do que aqui, pronto, sim. Bem, para já, nas legislativas houve a novidade de haver os pequenos partidos que trouxeram... E vinhas da geringonça, da primeira vez que tinha havido um acordo daquele género. Mas eu estou de acordo contigo que há um elemento de espetáculo inigualável nos Estados Unidos, e depois há uma coisa que é, as pessoas comem McDonald's, não comem goulash húngaro, não é? Tipo, as pessoas veem os Avengers, não veem cinema búlgaro, não é? Portanto, há um ascendente cultural e há uma disseminação cultural que nos leva a estar mais próximos das pessoas. Veem, a maioria das séries e filmes que as pessoas veem são norte-americanos, não é? Sim, e mesmo o impacto no mundo, não é? Que tem um impacto no mundo inteiro. As eleições da Hungria não têm. Coitado, só tem um impacto nos húngaros que se lixam. Se lixam lá com a extrema-direita. Mas não... E depois existe também, eu acho, estava a pensar nisso, porque todos nós, eu publiquei
mais naqueles 3 dias no Facebook do que provavelmente no mês anterior. E desde domingo que não publico nada e tão cedo não quero publicar. Eu acho que existe aqui o que existe hoje em dia, quando há fenómenos, não é, virais ou globais, que é tu queres participar. Não é? Existe o FOMO, não é um FOMO consciente. Eu não estava naquela de se eu não meter um post, não é. Ok, faço parte disto, quero entrar neste diálogo constante. Os meus amigos mandavam mensagens, trocávamos vídeos, não é? Temos um amigo ainda para mais que mora nos Estados Unidos e que estava a fazer os filmes do Lincoln Project, que são os gajos republicanos que se juntaram como detratores do Trump. Aqueles que não é? saíram, E o gajo, que apareceram nos 60 minutos. Exatamente, o gajo estava-nos a contar imensas coisas, de como é que eles funcionavam, e estávamos a dar notícias em primeira mão e não sei o quê. E, portanto, existe esse FOMO, não é? O Fear of Missing Out, que acho que pessoas que mesmo que não se interessam por política norte-americana, por exemplo, não é o meu caso, que eu acompanho, até porque vivi lá, mas acompanho, mas que querem participar, não é? E não sei se sabias que existe, descobri outro dia que existe uma coisa chamada JOMO, que é Joy of Missing Out. Já tinha ouvido Que falar. é tipo, mas não sim. queres... Sim, é o pessoal que quer sair das redes sociais. Sim. Não, mas não é só das redes sociais, outra coisa qualquer. Não quero ir... festa, estou-me a cagar para essa festa. Tipo, os Globos de Ouro da SIC, não quero saber. Ok. Mas também existem... Sim, e o Trump tornou isto mais mediático. O Trump tornou as eleições americanas, fez com que elas transcendessem a política e passassem para o lado do entretenimento. Sempre tiveram essa componente de entretenimento nos Estados Unidos, não é? Com a forma como é feito, como são os discursos, a cena patriótica exacerbada, tem isso tudo. E o Trump conseguiu tornar os isso, casos, meteu os esteroides sim, nisso. Não é? claro. Sim, os casos, a Lewinsky, o Bush, que era os meio e-mails burro. da Clinton. Sim. Mas também existe outra questão, ou duas pelo menos, além do Trump Show, não é? Porque o Trump Show traz sempre mais audiência, que há um conceito que é o conceito de proxy war, que eram as guerras que eram que aconteceram durante a Guerra Fria, em que chama-se proxy war porque não era os Estados Unidos contra a União Soviética, mas era no Vietnã, era no Afeganistão. Portanto, estás a ter uma guerra entre as duas grandes potências, mas através de outras pessoas. Sim, tipo, não podes pinar uma gaja porque és comprometido e cedes a um amigo. E o teu Exatamente. amigo vai lá e depois ele conta-te como é que foi e pronto, pinou. Boa Foi explicação. um proxy fuck. Há uma palavra que é vicariamente, que quer dizer isso, mas acho que tu explicaste de uma forma muito melhor do que vicariamente. E, como tal, o que eu acho é que as eleições norte-americanas também serviram para, em todo o mundo, uma vez em Portugal, de tu teres esses proxy wars, ou seja, sejas tu um conservador, ou um populista, ou um woke, ou um extrema-esquerda, ou não sei o quê, portanto, tu sentires-te ou vingado ou roubado, mas de poderes extravasar o teu ressentimento, ou o teu desejo de vingança, ou o teu desejo de reparação, não é? E ainda para mais, tudo isto, tu falaste há bocado dos esteroides do Trump, e eu falo dos esteroides da pandemia, não é? Porque também, todos estes sentimentos estão todos agravados, não é? Estás em casa e estás mais ligado às redes e tal. Portanto, eu acho que também houve esse lado. E tem um lado, as eleições americanas, que é mais o lado do bem contra o mal, do tipo de Guerra das Estrelas, o light contra o dark side, porque são só dois partidos. Sim. E tu pões as tuas as fichas num lado, não é? E para ti uns bons são os outros, mas dá para ver de fora e ver que ninguém é bom, não é? É tudo meio merda. A cena é que o Trump é tão mau que faz o outro ser bom, parecer bom. E depois não é? Aliás, até porque faz o Bush parecer bom. Sim. O Bush agora. Tu vês o Bush e é tipo, faz saudades desse gajo. É um gajo E depois é curioso porque, não é? Tu viste muitas pessoas, e acho que em Portugal serão a maioria, que acharam que a derrota do Trump, mais até do que a vitória do Biden, a derrota do Trump, era um não ou o fim de um período de indecência e de uma personagem que eticamente lhes causa repulsa. Mas há pessoas, e tu vês isso apoiantes do Trump, pelo menos nos Estados Unidos, cá imagino que também haverá, que acreditam com o mesmo fervor que estas pessoas que eu falei anteriormente, que a chegada dos democratas é o fim da América. Sim. É o fim da família. É o fim da família, é o fim dos valores. Sim. Pois, por isso é que eu estou a dizer, é o bem contra o mal e cada um escolhe o seu bem. A maioria dos gajos que votam no Trump não está eu estou a votar no lado negro. Não, para eles aquilo é a luz. Eles acham que estão a fazer o bem por eles, né? E os milionários lá estão, se calhar. Pois. Mas isso qualquer partido. Além deste momento simbólico da derrota e da vitória, porque é simbólico, por isso é que as pessoas vieram para a rua celebrar. Quer dizer, só houve vitória, né? Porque não houve derrota. Sim, não houve derrota. Não houve derrota, ninguém perdeu, não houve ninguém a assumir a derrota. Portanto, mas houve um alívio, ou seja, tu vias as pessoas na rua a dançar, era um alívio que não tinha apenas a ver com a questão de vitória eleitoral, mas aquilo que elas achavam que é o fim de um período. E eu imagino que
Eu vi uma entrevista de um gajo americano que dizia que era eu tive em... a nossa realidade era íamos jantar à casa de alguém ou não sei o quê e dizíamos, por favor não vamos falar do Trump. Porque realmente, isso aconteceu comigo, aconteceu com americanos, lembro de estar com um americano e a mulher dizer, por favor não fales mais do Trump. Não é? E portanto há uma sensação de alívio que é, isto passou. Na realidade não passou. Porque, o trumpismo não acabou, porque ele tem 70 milhões de votos e, portanto, esse capital político não vai desaparecer. Tem mais votos do que o que teve da outra vez? Tem mais votos do que o que teve e tem um capital político que não vai ser menosprezado. Se não for por ele, que vai ser por ele, seja através do Trump TV, seja através do controle que ele tem do Partido Republicano, seja através de uma futura candidatura dele, porque ele pode se candidatar outra vez, as pessoas esquecem disto, seja do filho ou da filha de alguém. Portanto, isso não vai desaparecer. A América vai continuar crispada, ele vai continuar a ter atenção mediática, não tanto porque não é presidente. Mas ele também já não vai para novo, né? Já tem 70 muitos. Não sei se não for ele, sim, mas o trumpismo, ou seja, neste sentido que... Os filhos não têm hipótese, só a Ivanka. A Ivanka? Não, os outros não. Os outros não. Os retardados são não. Sebos e ninguém gosta. Mas a Ivanka tem. A Ivanka tem. Eu acho mas que a Ivanka será mais mais moderada. Sim, não é? sim. Não. Sim, mas há uma série... Vai zelar pelos interesses dos milionários, sim, mas como todos os que lá estão. Mas no meio disto tudo, é engraçado porque eu vi uma pessoa que escreveu uma coisa que era RIP racismo. E deu-me vontade de rir, que é... Os Estados Unidos vão continuar crispados e polarizados, né? Sim. Não, e rest in peace pode descansar um bocadinho o racismo. Descansa, mas não é para sempre. E eu acho que as pessoas têm... repara, não estou a criticar, eu acho que as pessoas têm todo o direito de celebrar. Estão a ouvir a Zaya a ladrar. Fiquei contente que o gajo tivesse partido, até por uma questão de... eu acho que ele é um ser humano moralmente repreensível e ou seja, é um mau exemplar do que é um ser humano. Se tivessem causas extraterrestres, eu não utilizava o Trump como dizer isto é um ser humano. Ainda mais um político. Ainda mais um político, não é? Mas, e repara, é o que tu disseste, eu não acho que a campanha do Biden e todos os interesses que estão por trás e os democratas é de repente a vitória da luz sobre o lado negro da força, não é isso. Não é? Mas no mundo de adultos há males menores. Sim. Mas mais do que isso, há um lado simbólico que é importante, e o Vance Jones, não é? Que foi um vídeo que se tornou viral, o gajo a chorar, é um comentador negro, não é? A falar dos filhos dele. E ele dizia, character matters. Não é? O caráter é importante para mim e para os meus filhos, é importante dizer que a verdade é importante. E eu entendo isso. Ou seja, depois de 4 anos em que parece que a verdade e o caráter das pessoas não é importante, e se isso para ti é importante, tudo, não é? E isso para ti é importante, e tu queres educar os teus filhos nessa educação, eu compreendo o simbolismo disso. Não é o mundo não vai mudar radicalmente e vai ficar tudo bem, mas é, ok, aquilo em que eu acredito foi reforçado um bocadinho. E, portanto, isso não quer dizer que o Biden não faça... Depois, de portas, a imagem pública ele tem uma coisa, não possa ser corrupto, não tenha os mesmos esquemas e favorecimentos que têm os outros, porque alguém para chegar ali tem que ter passado por isso. Agora, é a imagem que passa de um tipo um bocadinho mais decente. Sim, e que era um gajo que possivelmente se perdesse as eleições. Agora, pode comer crianças ao pequeno almoço, se calhar, como dizem, né? Se calhar come crianças ao pequeno almoço. E que era um gajo que... Mais ou menos come... Que aceitaria a derrota, como aceitou o Bush pai, como aceitou o McCain, como aceitou o Mitt Romney. Não é? Todos aceitaram com discurso e dizer, perdi as eleições. Sim, eu li... Lá está, acho que eu escrevi também num sítio que era... Eu percebia quem votava no Trump antes. Acho que havia muitos burros, mas havia muita gente só descontente e revoltado. Depois deste espetáculo de parem de contar os votos, de tentar sabotar a democracia... Na Arizona contem os votos. De tentar sabotar a democracia, quem continua do lado dele, é burro, passou a ser burro. Porque o que ele fez é criminoso, ele tentou... está a tentar descredibilizar a democracia, e não é que obviamente que a democracia ali é muito duvidosa, né? A partir do momento que aceitam aqueles lobbies e os donativos, e é uma democracia toda viciada. Sim, mas o sistema de voto, e isto foi dito por fundações republicanas, por governadores republicanos, disseram, se há fraude, é um voto ou dois em cada estado. Exato. Aquela ideia de que eu vi uma notícia, andavam a publicar isso, que era, foi apanhado um gajo com votos no carro a fugir para o Canadá. Eu pensava, claro que era ficar assim aqui, mas lá, se tu roubas votos, tu vais fugir para o Canadá? Não, tu destróis os votos. São essas coisas que até falar disto parece absurdo. E o Senado? E também não falsificavam o Senado também para ganhar o Senado? Isso é outra coisa, não é? Não, e viram-se a rasca para ganhar, não é? Mas agora, há uma coisa que é,
Ou seja, os danos que ele causou à democracia ou ao sistema de voto, e há várias pessoas que continuam a acreditar que eles foram roubados. Sim, vai haver milhões e milhões de pessoas que vão Vai mais, acreditar. ou seja, esta narrativa vai continuar, da mesma maneira que ele dizia que o Pode ser que Obama... não votem. Hã? Pode ser que depois para o Pode ano ser, não votem. pode ser. Já que não Agora, acreditam nas eleições. mas há outra coisa não mais votem. grave que eu hoje ouvi e não sabia, que é a partir do momento em que tu ganhas as eleições, federalmente o candidato que ganha as eleições recebe um fundo de dinheiro para começar a contratar pessoas e tem acesso a uma série de informação da administração. Para quê? Para começar a trabalhar. Tem que começar a trabalhar. E normalmente começa a trabalhar em conformidade com as pessoas que já estão na Casa Branca. Sim. Tu não podes chegar lá, tipo, é um trabalho em que não podes chegar lá no dia 21 de janeiro e começar a trabalhar. Sim. E o Trump bloqueou isso tudo. Yeah. Não entregou o dinheiro, não permitiu a contratação de pessoas e não permitiu o acesso à documentação. E acho que foi mesmo para tribunal, não é? Eles anunciaram que iam para Sim. tribunal. Epá, eu tenho algum receio que o Trump nestes 2 meses carregue em botões que não deva. Eu não sei se vai carregar nesses botões, que não deve, mas o que eu acho é que vai fazer uma coisa Já que despediu o gajo do Pentágono, não é? Já despediu o gajo do Pentágono, já ameaçou despedir um gajo que ainda por cima que sempre esteve a favor dele, que é o Barr, que é o gajo do Departamento de Justiça, mas já o obrigou a investigar as questões de fraude, que era uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Mas há uma coisa que é, normalmente as séries de ficção, as grandes séries de ficção são muitas vezes criticadas pelo season final, não é? Aconteceu com o Game of Thrones, aconteceu com o último episódio dos Sopranos, com o Mad Men. Porque muitas vezes é muito difícil fazer as grandes temporadas durante muito tempo e depois teres um final que seja tão surpreendente. Eu digo-te uma coisa, eu acho que o season final do Trump Show vai ser espetacular. Vai ser tipo Mad Max Fury Road e um cruzamento de Housewives, estás a ver? Daqueles reality shows. E acho que o gajo vai partir tudo, vai partir a leiça toda. Yeah, também acho que sim. E agora, visto que a cena da Pfizer, supostamente a dizer que saiu um dia depois dele perder a notícia da Pfizer, porque aquilo tinha sido um acordo que ele tinha feito e enquanto era para ele não ganhar os votos da vacina ter saído. Ou seja, os gajos que não acreditam na ciência, os eleitores do gajo, agora de repente já acreditam nas vacinas e no Covid e nessas merdas. Pá, é uma Sim, mas olha, para de alguma forma condensar toda essa incoerência, é condensada naquela imagem que é impagável, que nós já aqui falámos, que é, tu vias o ecrã dividido, os apoiantes dele na Pensilvânia não contem mais votos, e os apoiantes dele no Arizona contem os votos. Sim, é. Portanto, isso diz tudo. Sim, é quando, tipo, imagina, tu tens que ir para casa, pá, o jogo acaba às 9, tem que ir para casa às 9, mas estás a ganhar 1-0, às 5 para as 9, é pá, olha, tenho que ir mais cedo, e vais embora e acaba o jogo de futebol com os amigos. É um bocado essa cena. Muito bem, olha, para fecharmos... lembrar os nossos ouvintes que, caso tenham saudades nossas e queiram mais um pedacinho de nós, podem sempre tornar-se patronos, fazendo o quê, Guilherme Duarte? Indo a patreon.com/sembarbasnalíngua e escolhendo um dos modelos de apoio e de contribuição que podem fazer e pagar por conteúdo. Basicamente é isso, um episódio extra por semana e começa... Partindo do início, como nós dissemos, que é, podem querer... pagar pelo conteúdo que já ouvem todas as semanas, dizer, ok, estes gajos são os gajos fixes, portanto, deixa cá lhes dar algum dinheirito pelo que eles fazem, e ainda tem um bónus de ter mais um programa ao fim de semana. Sim, ou ver mesmo tipo, olha, eu ouço isto vale dinheiro. É isso que eu estava a dizer? Isto que eu estou a pagar, vale dinheiro? Vale. Então, sim senhor, vou pagar. Porquê é que eu não pago se isto vale dinheiro? Ou então, isto vale dinheiro, mas eu estou-me a cagar para eles? Também podem pensar também assim. Pode ser, eu também faço isso em relação a muita gente, portanto eu percebo esse sentimento. Mas pronto, o Natal dá a chegar, portanto pensem nisso. Sim, podem sempre oferecer a alguém também. Ou vocês mesmos. Ou vocês mesmos. Ofereçam. Cuidam-se, ainda por cima vem aí se calhar mais não um confinamento como antes, mas possivelmente vamos estar mais em casa. Não sei se não vai. Olha, tenho sugestões rápidas. Sugere. Há 1 ou 2 semanas falei aqui do documentário da Vivian Maier, Finding Vivian Maier, e fiquei a saber que em janeiro vai haver uma exposição em Cascais, no centro, acho que é o Centro Cultural Cascais, é assim que se chama, mas basta escreverem Vivian Maier e Cascais e descobrem logo, escreverem no Google. Pode aparecer alguém do portal privado também. Talvez. Vivian Maier Cascais, Sim, pode aparecer possível. uma senhora do apartado X. Vai estar uma exposição que era suposto abrir em outubro, mas deve ter sido adiada por causa da pandemia, e parece que a partir de janeiro as fotografias de Vivian Maier vão estar em exposição em Cascais.
Ainda recomendar a nova app da BBC. A BBC tinha uma app que era o Player para telemóveis. Agora tem o BBC Sounds, que agrega todos os canais de rádio da BBC. Portanto, podes ouvir em tempo real ou ouvir os programas. E depois está organizado de uma maneira muito fixe, seja por podcasts, seja por temas, que te permite ouvir programas musicais. Pá, ainda hoje estive a ouvir um programa que é o Iggy Pop escolhe músicas para a tua ressaca, por exemplo. O Bruce Springsteen faz 1 hora de música, mas tens coisas que vão desde a comédia à ficção, às notícias. E a app estreou-se há 2 ou 3 dias. Eu já descarreguei porque o outro não funcionava e é incrível. Portanto, quem gosta de bom conteúdo, o BBC Sounds é uma opção fixe para terem no telemóvel. Eu posso sugerir o quê? Estou a ver a série Succession da HBO. Estou no 4º episódio, estou a gostar bastante. É giro. E é isto. E os teus espetáculos? O Gambito de Dama também é uma série gira. Eu fui vendo assim, não vi, a minha namorada que viu, mas eu fui vendo assim algumas coisas para ser fixe e está muito bem filmado, cinematografia. The Queen's Gambit. E os meus espetáculos. Pronto, irem ver. Almada Évora, para a semana. E depois é Porto, e depois Braga, Aveiro e Santarém. Imagina, não sabemos bem esses últimos 3. Vai depender das novas atualizações daqui a umas semanas das medidas. O que eu posso dizer sobre isso é que estão cansados, fadinha pandémica, estou em casa, não sei o quê. É muito mais seguro e é melhor para a economia irem a um espetáculo destes, ou este, ou outro espetáculo qualquer, mas claro que os espetáculos do Guilherme são melhores do que os outros. Obviamente. Irem ao cinema, irem a um teatro, do que irem com a vossa família inteira, meterem-se em casa fechados com as janelas fechadas. Restaurante. Mas Um também restaurante fechado, se for também. numa esplanada, menos, não é? Mas, A esplanada não está bom tempo para esplanada. esplanadas com aquele aquecimentozinho. É isso. E o que é que tem vantagem também de ir aos espetáculos? É que o Estado mama menos, porque só mama 6% dos bilhetes. Portanto, também não pensa, vou estar a dar aqui dinheiro ao Costa. Não, não estão a dar. E também podem, estou em casa, tenho medo de ir jantar com a família e de ir ao espetáculo do Guilherme Duarte. Vão online e encomendem algum dos nossos livros. Também pode ser. Também pode isso. Pode ser isso. Pronto. É Até isso. para a semana. Até para a semana.